A constitucionalidade foi dia 21 de fevereiro de 2020, 21 de fevereiro. Tá, se ele reconheceu, a minha pergunta realmente ela não está muito clara. Ela não ficou clara. Quando ele pediu justificação, eu acho que eu entendi a sua preocupação. Na verdade, essa ação direta de inconstitucionalidade, a qual foi concedida essa liminar, nessa ação não foi discutida a integralidade da medida provisória. Quer dizer, a OAB que foi autora dessa ação, ela não questionou todos os itens ou todos os dispositivos dessa medida provisória. Ela questionou apenas a questão do prazo prescricional da ação rescisória. Então, as demais questões, ou as eventuais inconstitucionalidades que teriam essa medida provisória, não foram objeto do pedido da Ordem dos Advogados nessa ação direta de inconstitucionalidade. Talvez seja objeto de uma outra demanda que ainda não foi apreciada pelo Supremo. Aproveitando, desculpe, essa ação do Supremo, do Judiciário Oficial, só para quem quiser, é a ação direta de inconstitucionalidade 2257/1, processo de São Paulo, relator ministro Nelson Jobim, requerente, governador do Estado de São Paulo, advocacia Márcia Sotelo Felipe, requerida Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Decisão, vou repetir aqui, né? Tribunal por unanimidade, não, desculpa, não é essa aqui, não. Ação, apague isso que eu falei, não, eu estava lendo a anterior. A ação direta de inconstitucionalidade é 2260, esse é 2260/1, medida liminar do procedimento do Distrito Federal, relator ministro Moreira Alves. Desculpa, estava lendo a anterior. Decisão. O Tribunal, por maioria, deferiu em parte a medida cautelar para suspender no parágrafo único do artigo 10º da medida provisória 2027-40, de 29 de julho de 2000. Quer dizer, só atacou, senhores, a questão do artigo 10º, o problema dos 5 anos do prazo, dizendo o seguinte, rendições da expressão. Então, o regulamento constitucional, a ação de indenização por apostamento exclusivo da apostamento direta, bem como. E parou aí, quer dizer, no meio ambiente prevalece os 5 anos, só o regulamento constitucional, os 5 anos para a apostamento direta em zona urbana, né? Por isso que estou ligado nisso. Mas o Supremo só apreciou essa matéria, o resto não foi apreciado. Mas o importante que eu queria salientar não é que o Supremo só apreciou isso e negou a liminar em relação ao resto da medida provisória. Não. A Ordem dos Advogados pleiteou o objeto da ação dela, que se refere apenas ao prazo prescricional da ação rescisória. Tá? Então, não é que tenha havido uma provocação do Supremo e o Supremo disse ser constitucional a medida provisória. Não. Até o presente momento, o Supremo não se manifestou sobre essas questões, notadamente a da fixação dos juros compensatórios em 100%. Tá certo, mas então aí se aplicaria ao caso da zona urbana e expansão urbana, né? Então, no caso de um expurgo administrativo, para você entrar com uma ação de indenização de desapropriação indireta, com base nisso aqui, voltou os 20 anos de que tratava o Código Civil? Sim. Sem dúvida. Voltou os 20 Não, anos, não só do Código Civil, como da súmula 119. Exatamente, porque na verdade a medida provisória ela acabou essa última medida, que acho que é uma reedição daquela 1577, né? Enquanto prevalecer a liminar do Supremo na ADIM, o prazo continua sendo de 20 anos da súmula do né, no caso, né? do direito pessoal. Né? Pessoal, isso. Então, tá, Continua prevalecendo até que seja julgado o mérito da ADIM, ou confirmando ou denegando a medida. Para a zona rural, então não se aplica, né? Seria os 5 anos, então. Sobre a zona rural, me Mas a parece impressão que que tem que continuaria os 5 anos. A súmula 119, só para conferir, né? A zona de atuação indireta prescreve 20 anos. Ela está em vigor para a zona urbana, sem dúvida alguma. Tá, mas por conta dessa medida provisória, ela teria perdido, né? Teria, mas justamente. Então, por isso foi Por isso que o inconstitucionalidade, ministro Moreira Alves reverteu só nesse particular, só nesse aspecto, devolvendo o prazo de 20 anos, caindo na regra súmula 119 do STJ. Eu aqui transcrevo no meu livro, não só a súmula, com todos os acordos que deram ensejo à súmula, né? Vários acordos, no mesmo sentido, deram ensejo na íntegra, transcrevo em todos os acordos que deram ensejo a essa súmula 119, na página 543. Bom, eu tenho aqui uma última pergunta do Dr. Mauro Alves, que na verdade são duas. Quando o poder público adotar a servidão urbana, o expropriado deverá questionar para reconhecer, tratar-se de desapropriação e buscar assim a justa indenização? Eu também não entendi, doutor Mauro.
passar a indenização de domínio, o que vai acontecer? O senhor vai perder a propriedade. Aí o poder público vai lá e colocar um muro, pode colocar um muro. Então o senhor vai seccionar. O senhor tem uma torre, vamos dar um exemplo claríssimo. Uma torre. Onde está a torre? Imagina se o poder público decretasse a desabilitação do local onde está a torre. Ele ia poder colocar um muro. Imagina o fazendeiro para passar o gado, ele tem que dar a volta, porque tem um muro no meio. Então, tem sensibilidade. Agora, no terreno urbano, você fala, poxa, mas vamos supor agora o terreno urbano. Mas a perda vai ser, a desvalorização da propriedade vai ser muito grande. Sabe o que faz o juiz? Eu até recomendo. Ele fixa a indenização em 90%, mas o sujeito não pode colocar um muro, porque não tem o domínio pleno. É o conselho, isso aqui, ele fixa. Eu já tive vários casos que eu dizia o seguinte para o juiz: o senhor fixa um valor de 90, mas não deu o domínio para prejudicar os proprietários. O poder público vai pagar 90%, mas não consegue o domínio transferido, ele fica com a servidão. E o gado continua passando sem ter que dar a volta. Mas deixa eu colocar porque tem muito terreno urbano grande. Inclusive tem lá, não digo gado, mas tem a plantação, tem uma coisa. Se eu colocar o muro no meio, eu secciono o terreno. Porque a propriedade é sua, como se eu tenho a faixa. Se eu coloco o muro aqui. Para com o muro. Qual é a faixa? 10, 12 metros. Se eu desapropriou aqui, você já mandou se eu cortar o terreno da pessoa com dois muros aqui? Se eu desvalorizou os dois terrenos. A parte, se eu colocando 90% do valor da indenização, o senhor está pagando quase o valor do terreno integral, mas não tem troca o domínio, mas continua com a servidão. É uma saída. Bom, não sei se respondi. Não havendo depósito da indenização através do precatório, produz algum resultado o pedido de intervenção da União em relação ao Estado? Como resolver tal questão do pagamento? Não havendo depósito? Qual o efeito, né? Se produz algum resultado o pedido interventivo da União em face do Estado que não paga indenização, que não deposita indenização no precatório? Infelizmente, que naquela época eu já disse do governador Mário Covas. Só no estado de São Paulo tem quantos pedidos de intervenção? Eu tenho vários, né? Itacoaxetuba, Guarulhos, e não acontece nada. Porque o governador diz, eu também estou em mora, como é que eu vou nomear um interventor para esses municípios se eu também não estou fazendo? Tem que nomear um interventor em São Paulo. Ele também não paga os precatórios dos alimentos, não é só de desapropriação, aqueles todos, né? Não pode quebrar a ordem cronológica. E evidentemente que em matéria de desapropriação, os senhores estão acompanhando, aquele famoso precatório de 1.400.000, o STJ anulou aquela avaliação, né? O ministro Francisco Neto devolveu para São Paulo para fazer nova avaliação. Eu sou não dirigente. Então aquele precatório de famoso 1.400.000 que bloqueou o Unesco foi anulado. Vai ter que ser feita nova perícia. Evidentemente isso vai cair entre 10, 15, 20 milhões de reais. Porque se 1.400.000, só para você ter uma ideia, só de juro compensatório tem 400 milhões. É simples, de 1977, então são 24 anos. E outros problemas de perícia, de avaliação de método de madeira, 1.400.000 reais. Não é 1 bilhão, é 1.400.000, um precatório. Foi faz isso com cobras. Se um precatório, imagina 1.200 ações ambientais, quebra o Brasil, né? Como falei no início da exposição. 50 bilhões de reais. O Brasil não tem isso em reserva. O Estado de São Paulo vai ter que pagar a lição ambiental dessas 1.200 ações ambientais. Então, tendo sido anulado, então o cara ele volta a pagar as demais. Esperamos, né? Esperamos, né? Porque todos nós estamos sendo prejudicados, né? Todos nós temos os precatórios. Bom, não havendo então mais perguntas, Eu gostaria, desculpa. Desculpa, eu não formulei por escrito, mas eu gostaria de voltar, professor, com o Diário Oficial do dia 21. Eu fui. Tive o prazer de ser alguns anos atrás. A publicação de 21 de fevereiro, voltando só um pouquinho a ela, o voto no geral. Então, nós concluímos que o voto, dando liminar, foi somente no sentido de colocar a desapropriação direta para zona rural também nos 20 anos. Não, na zona rural, não, só urbana, não, aqui só o problema da zona urbana. O problema é que eu não estou com o código com o artigo 10º, mas o problema do meio ambiente, né? Só tem aí. Tá, mas ele manteve o meio ambiente. Não, mas eu pedi o artigo 10º na íntegra. Eu não trouxe o código que eu quero.
ação de indenização por apostamento administrativo ou de atuação indireta, bem como, fecha aspas. Aí a segunda parte continua valendo. Para as ações ambientais, apenas 5 anos. Exatamente, isso que é o que eu queria chegar. É. Então, ele manteve A funcionalidade, sim, nas a ações funcionalidade. ambientais, sim. O senhor não interpretaria isso como a quebra do princípio da isonomia? De uma ação ambiental tem que ser diferente. Não, não teria que sentir. Agora, só de convir que o Supremo também é um tribunal político, né? Não há dúvida. Nós estamos aqui, no primeiro momento, eu estou num debate de direito. Sim, de direito. Eu acho que do ponto Por de isso que nós vista. podemos entrar no tipo O confisco do dinheiro do Collor também, a meu ver, é constitucional, porque o confiscou propriedade, o dinheiro é propriedade, né? Então, eu acho que só tem razão, eu acho que quebra o princípio de isonomia, sim, mas pelo menos a OAB conseguiu parte do que ela queria, né? Ela queria tudo, aquela história, eu peço tudo, e na justiça do trabalho, eu peço 100 coisas, e recebo uma parte do que eu preciso ser. Pelo menos uma parte ela conseguiu sobre isso. Eu só queria fazer uma ponderação. Quando o Supremo considerou inconstitucional a expressão ação de indenização por apostamento administrativo ou desapropriação indireta, nós teríamos que avaliar se a ação por indenização ambiental ela representa uma ação de apostamento administrativo ou não, ou é uma limitação à propriedade. Cai na tese do tribunal. Cai na tese do tribunal. Você vai depender da premissa que você partir. Qual que é o fundamento da ação de indenização ambiental? Se ela for uma ação decorrente de um apostamento administrativo, então a liminar que foi concedida pelo Supremo está dizendo que prevalece o prazo prescricional de 20 anos. Se você admitir que a ação por indenização ambiental não é um apostamento administrativo, mas sim uma limitação administrativa, uma limitação à propriedade, né, aí estaria excluída dos efeitos da liminar do Supremo e, portanto, cairia na regra dos 5 anos do prazo prescricional. Então é uma questão de você, teoricamente, defender se é apostamento administrativo ou não, e com teses doutrinárias e linhas doutrinárias e jurisprudenciais, tanto para um lado quanto para o outro. Perfeito. Aqui, mas o juiz ele está inicial também. Eu ajuizo uma ação de desapropriação direta, eu estou pedindo que seja passado para o patrimônio público aquele imóvel que eu estou arguindo que por um decreto, uma lei, seja o que for, que ela não causou mera restrição. Ou mesmo que essa restrição tenha sido total, né? E não mais contendo a limitação administrativa em termos gerais. Então, o juiz, em princípio, ele está distrito inicial. Ele tem que receber aquilo como uma desapropriação direta. Se ele, numa fase pericial, constata que houve apenas uma restrição, aí ele deve até, eventualmente, dar uma carência de ação. Sem dúvida. Não é verdade? Mas, num primeiro momento, estabelecer que só porque é ambiental é restrição e não desapropriação, eu acho, no mínimo, prematuro. Essa questão prescricional, ela aí, nesse caso, ela com certeza vai se confundir com o mérito. Portanto, eu entendo que o juiz deve relegar a apreciação da prescrição, se há prescrição ou não, para decisão de mérito. Né? Por isso que eu coloco que eu acho um absurdo, se me permita aí, a liberdade de falar, colocar numa legislação que uma ambiental teria que ser de 5 anos. Não, é de 20 anos. Se você colocar como desapropriação por motivo ambiental, ela é de 20 anos. De repente, durante a ação, se perceber que não é um caso de desapropriação, aí pode se dar carência, prescrição, uma série de outras questões. Mas, em princípio, numa legislação, só porque ambiental não é desapropriação, é uma restrição, é uma limitação, melhor dizendo, porque restrição ela pode ser total ou quase total. E existe isso em área urbana. Eu tenho ações desse gênero, em área urbana, em área de proteção de mananciais, de primeira categoria. Você pode ter um caso em área urbana de um tombamento, por exemplo, que implique numa perda total da propriedade, no esvaziamento do conteúdo absoluto da propriedade e gere direito a uma desapropriação direta. Né? Há casos de tombamento que geram, são hipóteses de desapropriação direta. Né? Então, é um caso aí de desapropriação urbana por uma limitação administrativa que esvazia por completo o conteúdo da propriedade. Por isso eu considero que nós, profissionais de direito, não podemos simplesmente admitir certas
extraordinário que eu falei do Celso Pinheiro, relator, o recurso extraordinário 134.297/8. 134.297/8, primeira turma, Celso Pinheiro. Eu só não vou ler essa emenda que é muito longa, mas só o que interessa aqui, já que a senhora falou do problema do esvaziamento de propriedade, doutor Caiado, a parte que eu acho interessante desse voto é o seguinte. A norma inscrita no artigo 225, parágrafo 4 da Constituição, deve ser interpretada de modo harmonioso com o sistema jurídico consagrado pelo ordenamento fundamental, notadamente com a cláusula que, proclamada pelo artigo 15, 5, 22 da Carta Política, garante e assegura o direito de propriedade em todas as suas projeções, inclusive aquela concernente à compensação financeira devida pelo poder público ao proprietário atingido por atos imputáveis de atividade estatal. O preceito consubstanciado no artigo 225, parágrafo 4 da Carta da República, além de não haver convertido em bens públicos os imóveis particulares abrangidos pelas florestas e pelas matas dele referidas, entre parênteses, Mata Atlântica, Serra do Mar e Floresta Amazônica Brasileira, também não impede a utilização pelos próprios particulares dos recursos naturais existentes naquelas áreas que estejam sujeitos ao domínio privado, desde que observadas as prescrições legais e respeitadas as condições necessárias da preservação ambiental. A ordem constitucional dispensa tutela efetiva ao direito de propriedade, Constituição Federal 88, artigo 5º e 22. Essa proteção outorgada pela Lei Fundamental da República estende-se na abrangência normativa de sua incidência tutelar, ao reconhecimento em favor do dominus, da garantia de compensação financeira, sempre que o Estado, mediante atividade que lhe seja juridicamente imputável, atingir o direito de propriedade em seu conteúdo econômico, ainda que o imóvel particular afetado pela ação do poder público esteja localizado em qualquer das áreas referidas no artigo 225, parágrafo 4 da Constituição. Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a consagração constitucional de um típico direito de terceira geração. Acho o voto maravilhoso, não preciso falar mais nada, podemos até encerrar isso aqui. Realmente, e ainda falando aqui, protege o direito de propriedade, firmou-se no sentido de proclamar a plena indenibilidade das matas e revestimentos florestais, que recobrem áreas dominiais privadas, objeto de apostamento estatal, sujeitos a restrições administrativas impostas pelo poder público, precedentes a circunstância do Estado dispor de competência para criar reservas florestais, não lhe confere só por si, considerando os princípios que tutelam o nosso sistema normativo, o direito de propriedade, a prerrogativa de subtrair-se ao pagamento de indenização compensatória ao particular, quando a atividade é pública, decorrente do exercício de atribuições em termos de direito florestal, impedir ou afetar a válida exploração econômica do imóvel por seu proprietário. Não precisa dizer mais nada. O voto aqui esgotou e mandou pagar. Inclusive, professor, existe um outro voto do Celso Melo, um outro ali que me foge a memória agora, que ele trata sobre tombamento. É maravilhoso o voto do ministro Celso Melo nesse sentido da extensão do tombamento. Em tese seria uma limitação, e ele coloca... Eu falo muito do tombamento. Perfeito. A nossa palestra é sobre indenização e atuação da tombamento. Mais uma vez, Mais uma perguntinha. A respeito dessa questão do parcelamento de 10 anos, que de repente nosso tiro está saindo pela culatra, eventualmente aí com a nossa agenda da ordem. Porém, a gente não pode perder de vista que é mais um golpe que estamos sofrendo. Né? Mais um. Já estamos acostumados, né? Deveríamos pelo menos estar. Agora, como você está vendo essa questão dos juros, que a emenda 30, no artigo 78, né, das disposições constitucionais? Professor, Essa questão dos juros. Mais um golpe na questão da sentença, do plano de convidado de sentença, que contemplou juros compensatórios e moratórios, porque na emenda, na outra moratória do artigo 33, a Fazenda do Estado de São Paulo, pelo menos, compreendeu que não deveria pagar juros mais, que as parcelas iguais, sucessivas e tal. E não foi esse entendimento do Tribunal de Justiça, porém foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Agora, nessa nova moratória de 10 anos, as coisas não foram abordadas da forma devida mais uma vez.
constitucional, no particular, ela vem muito mais a defender o interesse dos expropriados, Mas tem juros agora. à medida que, enquanto nas disposições transitórias do artigo 33, o Supremo teve uma interpretação mesquinha, tacanha, ao dizer que não cabiam juros em continuação, porque tratava de um parcelamento funcional, aqui não. Eu entendo que a emenda constitucional, ela expressamente prevê o pagamento dos juros, ainda que fazendo menção aos juros legais. Eu entendo que se a sentença determinou a condenação do pagamento de juros compensatórios e moratórios, por juros legais entendam-se os juros que a sentença determinou. Essa é a sua interpretação. Os legais e os juros. E eu não tenho dúvida que dessa feita o Supremo não pode decidir de outra forma. A não ser se o critério apenas sobre o aspecto político, que aí a gente não vai estar analisando o direito. Então já estamos com muitas demandas à frente. Não tenha dúvida. Já a interpretação da Prefeitura de São Paulo. Não tenha dúvida que eles vão interpretar que não cabe juros em continuação. Bom, então, não havendo mais questionamentos, eu agradeço imensamente, em meu nome próprio, em nome do Dr. Renato, em nome da associação, a brilhante palestra do professor Carlos Alberto Maluf, que sempre nos prestigia, sempre honra a casa da sua presença. E agradeço a todos pela presença até o avançar da noite e aguardo que todos estejam presentes aqui amanhã para ouvir o Dr. Sérgio Lazzarini, juiz federal aposentado, que vai tratar sobre um tema pouco falado da proteção para a reforma agrária, e tenho certeza que todos vão apreciar a palestra que ele vai proferir. Muito obrigado, boa noite, até amanhã.